Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Yasmin Santiago e hoje nós vamos ver regra de 3 simples e composta, beleza? Vamos começar aqui pela regra de 3 simples. Pelo nome, daqui a pouco vai ficar simples para vocês, beleza? Na regra de 3 simples, a gente vai ter que ver a proporcionalidade, certo? Essa proporcionalidade serve para a gente saber se as coisas são proporcionais, beleza? Nesse caso, a gente vai ter que analisar se as coisas são proporcionais, por quê? Vocês vão ver daqui a pouco, mas a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai conversar com a matemática, beleza? Então, o que significaria ter coisas proporcionais? Por exemplo, por exemplo, os livros aumentassem, aumentaria a quantidade de alunos que estariam lendo, por exemplo. Tá? Então, essas duas coisas, como as duas estão aumentando, então eles são proporcionais. Mas, se no caso eu tivesse torneiras e o volume da água, tá? Numa piscina, por exemplo. Com isso daí, por exemplo, se eu aumentar as torneiras, né? O volume da piscina, né? Ele vai aumentar também, beleza? Mas vamos olhar o seguinte, vamos olhar para o tempo agora, beleza? Vamos olhar para o tempo para encher a piscina. O tempo da piscina, certo? Então, se a gente analisar o tempo para encher a piscina, se aumentar a quantidade de torneiras, vai diminuir o tempo para encher essa piscina. Não faz sentido ver, imagina, tá lá enchendo a tua piscininha, tá? Piscininha, amor. Então, vê só. Então, quanto mais torneiras estiver abertas, mais rápido tu vai conseguir, ou seja, o tempo, ele vai diminuir. Então, essas duas setinhas, elas são inversamente, deixa eu só colocar aqui pra gente se ligar. Como elas são inversamente proporcionais, tá? A gente inverte uma delas para ficar todo mundo proporcional, beleza? A gente vai resolver uma questão na prática, tá? Porque a regra de 3, é basicamente assim, eu tenho 4 valores e vou fazer meio pelos extremos, tá? Se aperrear não, que a gente vai fazer um exemplo. Se liga só aqui nessa questão. Nessa questão, fala o seguinte: uma impressora a laser tem velocidade de impressão de 38 páginas por minuto. Sabendo que se essa impressora foi usada para impressão de provas durante 57 minutos sem interrupção, tá? Sem parar, a bichinha funcionou. Qual vai ser o total de provas que foi impressa? Então, a gente tem duas coisas aqui. A gente tem, né? A gente tem as páginas da prova e a gente tem os minutos, tá? Então, como a gente tem essas duas coisinhas, a gente vai analisar com elas. Vê só, são 38 páginas por minuto. Então, em um minuto, tá? Ela faz 38 páginas. Aí ela quer saber se a impressora trabalhou 57 minutos. Quantas páginas das provas foram impressas? Então, agora, é simples, regra de 3, simples. Então, tu vai fazer 38 vezes 57. Opa! A gente tem que ver se elas são proporcionais. Que professora agoniada. Vê só, vamos ver aqui. Você vai fazer perguntas, é agora que você vai conversar com a matemática. Veja, os minutos aumentaram ou diminuíram? Isso mesmo, aumentou. Então, se a quantidade de minutos aumentou, então vão ser necessários, né, vão ser feitas mais provas. As duas setinhas estão para cima. Então, tu pode fazer o que a professora estava se agoniando para fazer, meio pelos extremos. 38 vezes 57, então a gente coloca aqui, 38 vezes 57. E agora a gente faz a mesma coisa, a gente multiplica os outros dois, x vezes 1, tá? Isso é igual a x. E aí, calcula aí quanto é 38 vezes 57, tá?
Quando tu fizer essa operação, vai dar 2.166. Ou seja, foram impressas 2.166 provas. Aí, terminou, beleza? Agora, a gente vai ver a regra de 3 composta. Professora, eu não acredito. Vê só. Na regra de 3 simples, vamos recapitular aqui. Na regra de 3 simples, ó, a gente tem, né, a gente vai ter duas frações, certo? A gente tem uma coisa de um lado e uma coisa do outro, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a regra de 3 composta numa regra de 3 simples. Dá pra gente fazer, fica mais simples. Vê só. Na regra de 3 simples, a gente vai continuar vendo a proporcionalidade, certo? Quando as setinhas estiverem as duas para cima, as duas estiverem aumentando, beleza, tu corre pro abraço só meio pelos extremos. Mas se tiver uma para cima e uma para baixo, tu vai inverter. A gente vai ver agora como vai funcionar, beleza? Mas a ideia é a mesma, vai fazer meio pelos extremos e a gente vai substituir. Vê só, nessa questão ela fala o seguinte. Ela fala que um navio de guerra com uma guarnição de 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem prevista de 20 dias. Aumentando a guarnição em 50 homens e a água em 6 mil litros, a duração da viagem com as mudanças realizadas será de... Então, vê só. A gente vai ter, ó, os homens, que ele falou. A gente vai ter os litros, né? E a gente vai ter os dias, tá? Então, a gente, aqui, ó, falou de homens, falou de litros e falou aqui, ó, dos dias. Então, a gente agora vai ter 3 variáveis. Mas não se preocupa não, que dá pra resolver também. Se liga só. O que é que eu vou fazer? Foram quantos homens? 300 homens que necessitaram de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Tá? Aí ele quer saber. Aí se liga só, essa dica aqui, velho, é muito importante. Ele falou o seguinte. Ele falou que aumentando a guarnição em 50 homens, ou seja, essa guarnição já tinha 300, então a gente vai ter que somar 50. Ele falou aumentando. Então aqui a quantidade de homens vai para 350. E ele disse também que a água aumentou em 6 mil litros. Então essa água aqui, ó, vai ser 126 mil litros, tá? E ele quer saber qual vai ser a duração dessa viagem. Então vamos fazer as perguntinhas que eu falei, ver. Agora a gente vai fazer a pergunta dos homens com os dias e depois dos litros com os dias, tá? Vou colocar de cozinha diferente para a gente conseguir identificar. A quantidade de homens, gente, aumentou ou diminuiu? Aumentou, certo? Então, como a quantidade de homens aumentou, o que é que tu vai fazer? Tu vai perguntar aqui, então, se a quantidade de homens aumentou, vão precisar de mais ou de menos dias? De menos dias, né? Se tem mais homens lá para seguirem no navio, vai precisar de menos dias. Beleza? Agora vamos pegar uma outra cozinha para fazer a pergunta dos litros com os dias. Então, aumentou ou diminuiu a quantidade de litros? Isso mesmo, aumentou. Então, se aumentou a quantidade de litros, eles vão precisar de mais, eles vão conseguir passar mais ou menos dias dentro do navio, né? Eles vão conseguir passar mais dias, beleza? Aumentou os litros, então eles conseguem passar uma capacidade de ar maior. Então, agora, vê só. Uma coisa que vai ser fixa pra gente, tá? Vai ser o cara que tem o x, que a gente não consegue mudar ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 sobre x. Isso vai ser igual, tá? Algumas coisinhas, mas vamos ver só. Como isso aqui a gente não sabe se aumentou ou diminuiu, a gente deixa ele fixo e vai ser igual ao que sobrou. Aí vamos olhar agora para a setinha, ó, dos homens com os dias. As setinhas estão invertidas. Como as setinhas estão invertidas, é como eu te falei lá na frente, eles não são proporcionais. Aí tu vai pegar, ó, não tá 300 e 350, tu vai colocar assim agora, 350 sobre
300. Tu inverteu, ó, certo? Porque a gente interpreta como frações, tá? Ó, 20 sobre x, 300 sobre 350 e 120 mil dividido por 126 mil. E agora a gente vai olhar para os litros e os dias. Ó, aumentou os litros, então a gente consegue passar mais dias, tá? Então, ó, como as setinhas são proporcionais, a gente repete o número. 120 mil dividido por 126 mil, certo? Aí se liga só, vamos simplificar essas contas aí, porque tem um monte de zero, tá? E a gente pode simplificar, como tá tudo multiplicando, ó, esse aqui é só um pontinho de 120 mil, tá? E aqui também. Mas como é multiplicação de fração, eu posso cortar esse zero com esse zero, esse com esse com esse e esse com esse, beleza? Então, ó, vai sobrar pra gente o quê? 20 sobre x é igual a 35 vezes 12 dividido por 3 e dividido por 120, tá? Tu pode simplificar ainda mais, tu pode sair simplificando. Vê, eu posso dividir, ó, 3 dividido por 3 e por 3 aqui fica 4, tá? E agora fica um pouco mais fácil da gente fazer. Vamos fazer aí. Vejam aí pra mim quanto é 35 vezes 4. Então, se eu fizer 35 vezes 4, eu estou multiplicando aqui, vai dar 140. E se eu fizer, ó, eu dividi por 3, ficou 1 e aqui não ficou 4. E 1 vezes 126, 126, beleza? Então, vai ficar, ó, 20 sobre x é igual a 140 dividido por 126. Eu vou para a próxima página, tá? Para a gente conseguir escrever melhor. Então, só colocando aqui, ó, ficou 20 sobre x é igual a 140 dividido por 126. Certíssimo. Então, agora, a gente chegou, ó, no que é parecido com regra de 3 simples, ó. Se liga aqui. Na regra de 3 simples, ó, ficavam só duas coisinhas. Então, ó, a gente faz esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar, ó, 20 vezes 126 é igual a 140 vezes x, tá certo? Então, vamos multiplicar agora. Quanto é que é 20 vezes 126? Calculei. Dá uma pausa e calculei. Mas, ó, é 2.520, tá? Isso é igual a 140 vezes x. Aí, agora, gente, o que é que a gente faz? Se esse 140 aqui tá multiplicando, ele passa pra cá, ok? E aí? O que é que vocês acham? Perfeito, dividindo, ó. Então, vai ficar 2.520 dividido por 140 é igual a x. Para facilitar a vida da gente, tu corta o zero com zero. Então, vai ficar 252 dividido por 14, tá? Vamos aqui fazer 252 dividido por 14. A gente bota o tracinho aqui, ó, no 25 para facilitar mesmo a vida da gente. Ó, se a gente multiplicar por 2, vai dar 28, vai passar, então não dá. Então, vai ser só 1, tá certo? A gente subtrai aqui, ó, 14. Lembra sempre, ó, 1 vezes 14 dá 14, e vem sempre subtraindo. Então, 25 menos 14 aqui dá 1, e aqui dá 1. Aí, agora, ó, a gente desce o número 2. E agora, qual número a gente multiplica por 14, que chega bem perto do 112, tá? Vocês podem sair chutando alguns números até encontrar, mas o número é 8, certo? Então, é 112 e dá 0, ou seja, são 18 dias. Então, eles levariam 18 dias para conseguir chegar, beleza? Letra B. Então, galera, é isso aí. Deixa aquele like aí calculado, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal e até a próxima.